vez na Tua presença, Te louvamos por estarmos aqui para aprendermos mais da Tua Palavra. Agora Te pedimos que instrumentalize mais uma vez o pastor João nos ensinamentos com sabedoria e graça, para que possamos sair daqui edificados e alimentados pela Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, é o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma manhã na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. Estamos então na última lição, como foi falado aqui, né? Última lição deste primeiro trimestre, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Vejam, o comentarista aqui colocou na capa este subtítulo: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E lá na primeira lição nós vimos o que era a heresia, que dizia que heresias são crenças e práticas contrários ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Olha, são pontos principais, não é? Existem alguns detalhes na palavra de Deus, por conta do tempo, da cultura da época, da tradição, de tantas outras coisas, que podem surgir algumas interpretações um pouco divergentes. Mas aqui o comentarista ele tocou num ponto fundamental. Não pode ser diferente as doutrinas fundamentais. Aquilo que está diretamente relacionado com o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo, a supremacia das Escrituras, não é? Salvação pela graça, são tudo coisas fundamentais, dentre outras fundamentais da nossa fé cristã. E nós temos que estar sempre olhando para a palavra, meditando na palavra, para que não sejamos enganados. Como ele diz aqui, né? Surgem novamente, mudando de roupa. Mudando de roupa. Mas a intenção é a mesma. É a mesma. A história, né, do cristianismo mostra como foi lá na Idade Média, como nós vemos hoje, muitos ensinando coisas que querem afastar o crente da graça de Deus, da salvação pela fé em Cristo. Por isso que temos que estar sempre alertas e atentos. Aqui tem eu vou ler uma parte da introdução, que é na revista do Professor, que diz assim, ó: então, nesta última lição, vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos. Como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. Então, nós recebemos os ensinos e devemos permanecer neles. Você costuma dizer seguidamente, né, quando você vai falar em ensinamentos, em vida íntima, vida comunhão, a gente fala nas gerações passadas, nossos irmãos que pregaram a palavra, andavam de cavalo, andavam, né, a pé,
iam aí abrindo igrejas em muitos lugares, né? E sem instrumentos, sem mesa de som, às vezes sem iluminação, num ranchinho lá, e ali pregando a palavra. Então foi uma geração que persistiu, mesmo com as adversidades, e ficou marcada. E agora é a nossa vez. Eles permaneceram fiéis, ensinando a palavra, e a palavra chegou até nós. E agora é a nossa vez, né, com as melhorias que as tecnologias nos trouxeram, que a vida mais fácil, né, nos trouxe, maneiras de pregar o Evangelho pelas redes sociais, enfim. Mas isso não pode de maneira nenhuma interferir no essencial, que é o conteúdo da mensagem. Podemos usar várias maneiras de transmiti-la, mas o conteúdo tem que permanecer. E eu estava estudando a lição e pensando, o que será que se Jesus não voltar daqui a 2 ou 3 gerações, o que será que as gerações futuras, daqui a 100 anos, vão falar da geração do ano 2000, né? Dessa nossa geração? O que vão falar? Vão falar de bem de nós? Eles, apesar das afrontas, muitos ensinos falsos, muitas heresias, eles combateram, né? Persistiram, insistiram. Por isso nós herdamos uma fé genuína. Será que vão dizer isso de nós? Ou vão dizer, eles afrouxaram, eles deixaram o pecado entrar, eles facilitaram? Não sabemos, né? Mas que Deus nos ajude a que falem bem de nós, não é? Senão, como é que diz, a nossa orelha vai ficar quente, né? Dizem, quando falam da gente, a orelha fica quente, né? Mas então, que nós possamos ter essa consciência de permanecer na palavra de Deus sempre. Vamos ler a introdução da nossa lição, então. Diz assim, as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Tá? Então, praticamente todas as religiões, eles têm lá os seus livros base. O islamismo tem o Alcorão, enfim, o budismo tem lá o deles, né? Então todos têm o seu livro. O judaísmo, por exemplo, tem o base, a Torá, né? O base, depois tem outros, mas o livro base deles é a Torá, que são ali os 5 primeiros livros da palavra de Deus. A autoridade bíblica deriva da sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Sempre vai aparecer alguém escrevendo um livro e dizendo que o livro é tanto quanto, ou até às vezes mais do que a palavra de Deus. Mas nós devemos estar cientes de que a palavra de Deus, que ela sim que é inerrante. Os homens podem errar, e já erraram, e errarão, mas a palavra de Deus permanece firme, né? Fiel, verdadeira. Então, o que está ali na palavra de Deus é a verdade. Então, devemos, aqui a lição é perseverando na fé em Cristo. E a gente sabe, né, tem assim uma noção do que é perseverança. Perseverança é aquele, né, a qualidade de uma pessoa que permanece firme num propósito, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, ele insiste, ele persiste, ele continua.
não é? Vocês nunca ouviram dizer, fulano é perseverante, né? Quer dizer que aquela pessoa não desiste, ela continua. Vem as lutas, as provações, vem os problemas, mas ele continua. E nós, com relação ao ensino da palavra, ao guardar a doutrina da palavra, devemos ser perseverantes, continuar firme. Primeiro ponto da nossa lição diz assim: diante das heresias é preciso perseverança. O subtópico 1. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificada com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. Apologético quer dizer defesa da fé cristã com base em argumentos. Elas são refutações às heresias contra as fábulas ou genealogias intermináveis. E a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico. Esse pensamento gnóstico, ele surgiu já lá no início da igreja, que era um pensamento que dizia que a salvação, ela vem pelo conhecimento. A pessoa, então, tinha mente iluminada, sabedoria, conhecimento, e era através dali que vinha a salvação. Excluindo, então, o sacrifício de Jesus. E a gente vê por aí outras coisas sendo colocado como no lugar do sacrifício de Jesus. Então, por isso que chegou um determinado tempo, mais adiante, né, no decorrer dos anos, que Deus levantou Martim Lutero e disse: olha, a salvação é pela fé em Cristo, mediante a fé. Porque outras coisas estavam sendo colocadas no lugar do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus para a salvação, ele é suficiente, perfeito, foi completo, sem necessidade, né, da ajuda do homem, não pelas obras, como diz a palavra de Deus, mas pela graça de Deus. Então aqui o comentarista fala, né, que em 135 a 204 depois de Cristo, né, viveu um Irineu de Leão, um bispo, que combateu esse sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos daquela época, como combateu as heresias judaicas, também da sua época, os conhecidos como os doutores da lei, né, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então, quando estava começando ali o cristianismo, teve dois principais problemas que já enfrentaram, que eram esses gnósticos, que eu já falei aqui, qual era o pensamento deles, e esses, as heresias judaicas, os chamados judaizantes, que eles queriam que os gentios convertidos a Cristo, eles se submetessem às regras judaicas, aos ritos judeus. Todos os ritos, né? Inclusive circuncisão. E isso, então, o apóstolo Paulo teve que enfrentar. Então, aqui eles estavam colocando alguns requisitos para a salvação, excluindo o sacrifício único
e suficiente de Cristo. E nós podemos ver isso ali na carta aos Gálatas, né, que ele fala muito bem isso aí, tem esse combate com esses judaizantes. Aí numa reunião com os apóstolos, com Pedro, aí ficaram decidido que os gentios não eram obrigados, convertidos, gentios convertidos, não eram obrigados a seguir os rituais judaicos. Os judeus convertidos iam seguir. Eles tinham a lei deles, os rituais deles, a cultura deles, iam seguir. Seguiam a Cristo juntamente com as regras judaicas, mas os cristãos não. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, na liberdade cristã, lá na carta aos Gálatas. E Deus deu vitória, né? Então nós vemos aqui, quando a gente quer permanecer fiel, Deus dá vitória, Deus ajuda. Deus não nos deixa lutar sozinho, né? Ele esclarece, Ele ajuda. Senhor, eu não sei, eu não entendo. Deus não vai deixar nós se perder, não vai deixar alguém se perder, porque ele não entendeu. Ele tinha desejo de compreender e não entendeu, porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o reino do céu. Então, assim, Senhor, eu não entendo essa doutrina, eu não entendo esse pensamento, me esclarece. E Deus, por amor àquela alma, não vai deixar aquela pessoa se perder. Isso eu creio que é um sentimento de Deus, no coração de Deus. Não deixar a pessoa ser enganada. Mas isso depende da pessoa se fazer a sua parte também, né? Senhor, eu estou aqui. Como disse, foi Cornélio, né, para Pedro, nós estamos todos aqui, prontos para ouvir tudo o que Deus tem para falar através de ti, Pedro. Foi isso que ele disse, né? Estamos prontos, todos aqui, para ouvir. Então, se a gente se colocar assim como ele, Senhor, estou pronto para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, me esclarece, me dá entendimento, e eu quero servir a ti com fidelidade. Segundo ponto da nossa lição diz aqui, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então aqui fala como, né, foi o trabalho na vida deste jovem chamado Timóteo. Já começou ali enfrentando muitas dificuldades, né? Enfrentando batalhas, justamente nessa área das falsas heresias. E permaneceu fiel com a orientação do apóstolo Paulo. Por isso que sempre é bom nós ter alguém para nos orientar, nos ajudar, esclarecer da palavra de Deus. Terceiro subtópico, entendendo o querer. No versículo 12, aqui da nossa leitura bíblica em classe, diz assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, os que querem viver em Cristo vão enfrentar perseguições. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito
de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está lá em 1 Pedro 4,14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Então, mesmo sofrendo, mesmo enfrentando dificuldades, permanecermos fiel na palavra de Deus. Quem pode ler para nós, por favor, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 8. Amém. Então aqui, esta referência à igreja de Filadélfia. Então vem bem aqui a calhar nesta parte da lição, onde fala que sofrem perseguições, mas os que querem permanecer fiel, Deus vai ajudar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui demonstra o desejo desta igreja em permanecer na palavra de Deus. Tudo passa pelo querer da pessoa, pelo desejo, pela vontade, não é? Se eu quero, se eu desejo, Deus vai me dar as ferramentas e as condições para aquele objetivo de agradar a Ele se concretize na minha vida. Deus não nos abandona. Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Os discípulos estavam preocupados. Senhor, tu vai ir, e como que nós vamos ficar? E Jesus disse para ele: vocês não vão ficar sozinhos. Não se preocupem. Nunca a igreja fica sozinha. Quando a igreja subir, o Espírito Santo vai junto. Não é? Mas nós não vamos ficar só. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até terminar, não é? Até a consumação dos séculos, até o fim. Então, uma promessa maravilhosa do Senhor. Quarto subtópico, característica dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é gois, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como, olha só, tá, impostores. Olha quantos adjetivos negativos aqui tem desse impostor, que quer dizer embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador, tudo isso aí, ó. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras e falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. São coisas que nós enfrentamos ainda hoje, né? Falsos ensinadores, falsos doutores. A Bíblia diz que nos últimos dias, né, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no último dias haveriam, acho que é capítulo 4, né, da carta ao Timóteo, nos últimos dias existiriam homens amantes de si mesmos, ele fala com comichão nos ouvidos, né, coceira nos ouvidos, amontoarão, diz, né, faziam montes de doutores para si, ensinando heresias, falsas doutrinas, e é o que mais tem por aí. Usam de tudo, menos a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a estar sempre com o olhar
para as Sagradas Escrituras. Segundo ponto lá, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Quem pode ler então esse primeiro subtópico que diz assim, ó, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Quem é que pode ler? Muito bem, então aqui ele está se referindo a Timóteo e trazendo à memória de Timóteo uma herança que ele tinha recebido, que era concernente ao ensino genuíno da palavra de Deus. Vou pedir para os irmãos fazerem duas leituras bíblicas, uma lá em Mateus 22 e versículo 29, alguém por favor leia Mateus 22 e versículo 29, e outro por favor abra lá numa passagem bem conhecida, Salmo 119 e o verso 105. Vamos ler essas duas referências para nós vermos o valor da palavra de Deus. Agora, Salmo. Lembram desse Salmo aí? Lâmpada. Isso. E luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés. Lâmpada e luz. E ali Jesus está dando essas respostas, né, para... esses aqui no momento eram os saduceus, né, que estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa. E aí Jesus disse, vocês erram, então, eles estão errando porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Então, por isso que precisamos sempre estar com o nosso olhar na palavra de Deus, que é lâmpada e luz. Permanecendo firmes nas sagradas letras, subtópico 2, da nossa leitura bíblica em classe, lá no versículo 15, diz, e que, estou lendo a leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3,15, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, olha aqui, ó, que podem fazer-te sábio para... Sábio para quê? Para a salvação, viu? Esse complemento aqui é importantíssimo. Sábio para a salvação. Os falsos ensinadores são sábios para si mesmos, segundo os propósitos deles. Aqui, as Sagradas Escrituras nos faz sábio para a salvação. Tem um propósito divino superior aqui. Sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Estou lá no subtópico 2, né? Permanecendo firmes nas sagradas letras. Então, Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de
que fostes inteirados, por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido. Depois, porque são as sagradas letras, escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual, muito útil para o exercício do seu ministério. Tá? Havia aprendido e agora estava usando tudo que havia lhe sido ensinado. Subtópico 3, a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem de duas palavras. Theos, que quer dizer Deus, e pneu, respirar ou soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado. Toda a Escritura e também seus autores humanos, pois homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo, como está lá em 2 Pedro 1:21. Vamos ler então ali 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem. Então aqui, ó. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E no versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe, diz que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, né, em outras traduções, repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, uma das coisas fundamentais que nós temos que ter, que depende da nossa fé, é que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Isso é um fundamento, não é? É algo, vamos dizer assim, ó, inegociável, porque vão surgir situações em que vão dizer, bom, se a Bíblia foi escrita por homens, e a mesma Bíblia diz que os homens são falhos, então esta palavra pode conter erros. Se ela contém erros, em algum ponto não se aplica ao tempo de hoje. E aí vão selecionando alguns assuntos, né, algumas aplicações. Nesta área se aplica a palavra, mas naquela área não se aplica. Então, aquilo que se torna uma coisa absoluta, vira relativo. Os irmãos estão entendendo? Não é? Então, ele diz, não, para aí. Isso foi escrito há muito tempo atrás, isso não vale mais, já passou. Vamos escrever uma nova Bíblia. Vamos tirar essa parte, porque essa parte aqui é muito agressiva. Ela exclui. Não está de acordo com os princípios atuais, né? Com o que a sociedade pensa e quer. E aí vão
suprimindo, retirando coisas que o homem, o ser humano, os falsos ensinadores não querem que esteja ali. Porque exige às vezes mudança de caráter, mudança de vida, uma nova postura, abandono de certas coisas que não querem abandonar. Não querem permanecer no erro. Mas a Bíblia está condenando o erro, a palavra está condenando o erro. O que eu faço então? Eu tiro aquele erro, eu escrevo de novo e tiro aquele erro, acabou. É assim que pensam. Os irmãos estão entendendo? É assim que pensam. Vamos escrever de novo. E vai ter gente que vai querer, que vai gostar. E daqui a um tempo vai ter igrejas com... Não vai ser 66 livros, mas vai ter 30 livros. A Bíblia com 30 livros, não é? Eles vão dar o nome de Bíblia para tentar enganar, mas é por aí. Ou seja, só o que interessa, exatamente, só o que interessa. Só o que interessa. Sim, pois é. Então nós temos que estar atentos, sabe por quê? Porque essas coisas elas vão forçar, não é? Agora parou, graças a Deus que parou. Mas tinha um tempo aí que estavam ameaçando prender pastor em tudo que era jeito. O pastor Leandro estava preocupado, ele podia ser preso. Ele disse que perdeu até os cabelos de tanta preocupação. Mas andou uma época aí, de uma época aí que pessoas que andavam do jeito que queriam aí na vida, na rua, e queriam casar dentro da igreja. E, né? Aí, se o pastor dizia que não, ele poderia, sei lá, preconceituoso, discriminatório, né? Enfim, ou tantas outras coisas, e era ameaçado até de ser levado preso. Andou bem forte uma onda assim, aí depois, graças a Deus, deu uma parada, agora se aquietaram, né? Se aquietaram. Mas não é fácil, a igreja vai ter que permanecer firme, né? Nos propósitos. Muitos irmãos, morreram, mas não negaram a fé, morreram. Abandona esse teu Cristo. Não abandono, fico firme com ele. E a palavra de Deus chegou até nós, custou caro, não foi fácil ela chegar como chegou. Muitos pagaram um altíssimo preço. Não vamos deixar, não vamos vender barato, vamos ficar firme com ela, vamos defender a fé em Cristo Jesus. Vamos lá para o terceiro ponto, nossa lição, tendo as Escrituras como o fundamento. Autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos no Novo Testamento. Então sabemos que os apóstolos ali foram que começaram com os fundamentos, ouviram de Jesus. Então, como é que funcionava a coisa? Quando Jesus estava ensinando, não tinha ali ninguém no computador registrando, nem anotando. Isso aí foi feito depois. Então, Jesus passava os ensinos para os apóstolos, e depois os apóstolos escreveram, depois veio o apóstolo Paulo escrevendo, e aí foi se formando a palavra de Deus no decorrer dos anos. Mas ali nós podemos ver